Capítulo 219 Alice, a Rainha dos Espinhos 1. Depois de derrotar a aliança do Rei Demônio, Wilk imediatamente se dirigiu para a área onde ele esperava que Alice, a Rainha dos Espinhos, estivesse. Ele se moveu apressadamente porque estava preocupado com o que Aleister estava planejando fazer, especialmente depois de ganhar algum tempo enviando Wilk em uma jornada para lutar contra os Reis Demônios. Ele deixou o plano original de atacar o ninho vazio para o dono de Dreadlore, o Cavaleiro da Morte Uperion. No entanto, preocupado em deixar o plano para um único Cavaleiro da Morte, Ibn Ruzud perguntou rapidamente. É realmente possível atacar a capital de um país com apenas tropas mortas-vivas? Mesmo que a Rainha dos Espinhos não esteja presente, Rainha, não vai demorar muito para romper os portões fechados do castelo. Existem muitos tipos de mortos-vivos. Então, não há nenhuma lei que alguém tenha que desistir só porque os portões do castelo estão fechados, o Wilk respondeu. Brynhild acrescentou. Isso mesmo, Ibn Ruzud. Há mortos-vivos voadores que podem voar acima das muralhas do castelo. Além disso, os mortos-vivos altamente inteligentes já sabem como usar arietes para quebrar os portões. A pergunta de Ibn Ruzud foi rapidamente refutada por Wilk e Brynhild. Helena, pensando que tinha uma chance de derrubar outra pessoa, balançou o dedo indicador e o provocou. Oh, Sage, você é realmente estúpido. Até Rohan poderia inventar uma resposta concebível. Da próxima vez, você deveria guardar suas perguntas idiotas para si mesmo. Aspas reticências. A bruxa da aniquilação é tão inteligente que você é ridicularizada toda vez. Quando foi que eu disse que era inteligente? Além disso, o que posso fazer quando eles continuam tirando sarro de mim? Se você tiver pena de mim, compre um monte de bolinhas de chocolate para mim. Os dois irmãos brigavam sempre que tinham oportunidade. Maria olhou para eles com uma expressão entediada antes de mencionar. Por alguma razão, acho que vocês dois também estão brigando nos meus sonhos premonitórios. Você teve alguma revelação nova, Maria? Já que Aleister está planejando algo, sinto que deve haver alguma novidade, Wilk perguntou enquanto considerava nervosamente o que Aleister tinha guardado para eles. No entanto, ela não podia ajudá-lo com nenhuma notícia, então Maria balançou a cabeça fracamente e disse. Não vi nada ontem à noite. No entanto, se eu tiver um sonho de previsão, vou me certificar de te contar primeiro. Mestre, Maria é a mais feminina deste grupo. Acho que ela é melhor que aquela vampira vagabunda para. Bum! Hong Yuri, que estava ao lado de Rohan, silenciosamente bateu com o punho na cabeça de Rohan. Ela odiava que Rohan a chamasse de vadia sempre que tinha oportunidade. O discurso de Rohan parece não ter sido corrigido. Acho que precisamos fazer algo extraordinário, afirmou Wilk. Aspas reticências. Por que você está olhando para mim? Você está começando a me deixar brava, Helena meio que gritou enquanto evitava o olhar de Wilk. Entretanto, depois de considerar suas opções, ela pegou sua tesoura de crocodilo e olhou para Rohan. Ei, Rohan não quer ser castrado. Então não brinque, garotinho. Você vai dar uma bronca na sua irmã mais velha. Helena disse em um tom agressivo. Para sua informação, se isso cortar suas bolas, você não conseguirá ficar de pé por alguns dias. Eu sei porque eu mesmo já vi isso acontecer, Hong Yuri acrescentou. Helena e Hong Yuri olharam para Rohan com olhos frios. As mulheres se tornam animais assustadores quando ficam com raiva. Sieg suspirou enquanto Rohan estremecia visivelmente enquanto cobria a boca com força com as duas mãos. Senhor, preciso continuar tomando conta daquele cara. A existência dele era definitivamente necessária quando paramos a primeira catástrofe, mas agora eu honestamente questiono se realmente precisamos dele. Aspas reticências. Bem, não é como se eu tivesse muita fé em suas habilidades de combate, mas perder até mesmo um membro reduzirá drasticamente nosso poder de combate. Além disso, Rohan era um homúnculo que Aleister estava procurando. Foi difícil expulsá-lo só por causa do jeito que ele falava. Bem, mesmo na história dos Três Reinos, havia inúmeras figuras menores. Embora sua importância no romance não fosse muito alta, Hong Yuri acrescentou. É surpreendente que você tenha lido Os Três Reinos, Hong Yuri. As mulheres normalmente não odeiam esse tipo de romance. Wilk perguntou surpreso. Bem, eu não li o romance todo. Eu só li algumas linhas e capítulos aqui e ali. Enquanto falava sobre seu passado, Hong Yuri começou a relembrar sua vida antes de ser convocada para este mundo. Quando ela estava na faculdade, trabalhando meio período, ela sempre se perguntava que tipo de cara ela iria namorar. De repente, ela sentiu uma vontade de voltar para aquele tempo, mas o sentimento logo passou.
Era melhor que ela esquecesse sua vida passada e se aclimatasse com a atual. Ela não era mais uma estudante universitária popular, mas sim uma rainha de sangue. Enquanto Hong Yuri estava imerso em reflexão. Ei, senhor, o que são os três reinos? Sieg perguntou ao Uyuki por curiosidade. Aspas reticências aspas. O Uyuki tinha uma expressão estranhamente envergonhada no rosto. Ele não sabia como explicar a história dos três reinos para alguém de outro mundo. Depois de ver a reação de Uyuki, Brynhild apresentou sua própria especulação. Já que é o título de um romance, não é como um documento histórico. Nossa história também aparece em documentos históricos, Sieg. Aspas reticências. Ah, então é isso. Como uma história lendária e mitológica. Três reinos. Terei que perguntar a Boécio mais tarde se esse título existe na Arca do Conhecimento. O Uyuki sentiu que a atmosfera estava um pouco estranha. Ele tossiu uma vez em um punho fechado e tentou mudar de assunto. A propósito, o paradeiro da rainha de Torne ainda é desconhecido. Nós nos mudamos para o leste por alguns dias, então deve ser por aqui. Talvez já tenhamos cruzado a fronteira. Já que há uma praga extrema se espalhando entre a raça élfica, é possível que tenhamos cruzado a fronteira inesperadamente. Eles tinham que ficar alertas, pois Aleister estava ao lado de Alice, a rainha dos espinhos. Enquanto andava a cavalo, o Uyuki tentou uma conversa mental com Aris. Aris, você pode me ouvir? Sim, Azura, suas atividades de conquista estão indo bem. Aris deu as boas-vindas ao Uyuki com uma voz animada, como sempre. Sem problemas ainda. De qualquer forma, você receberá uma arma de cavalaria mecanizada em breve, então, por favor, estude-a cuidadosamente. Uma arma de cavalaria mecanizada? Esse é um conceito bem interessante. Assim que eu terminar minha pesquisa atual, vou começar a analisá-la. A pesquisa que Aris estava fazendo atualmente era sobre uma cura para as doenças infecciosas que afetam a raça dos dragões e sobre o fruto de Qelifof. Ela estava fazendo um bom progresso, mas parecia que estava diante de um beco sem saída perto do fim de sua pesquisa. O Uyuki a encorajou e encerrou a conversa imediatamente. Ele logo chegaria à fronteira. Não consigo nem ver uma única formiga. O que aconteceu aqui? Se uma batalha acontecesse, até mesmo um traço de batalha permaneceria. É como se todos desmaiassem e fossem arrastados para longe. Cada membro do grupo inclinou a cabeça. Eles não conseguiam entender a situação. Incapaz de progredir, o Uyuki invocou Petus, um demônio de alto nível. Já faz um tempo, Azura. Por que você me chamou? Havia muitos elfos aqui, mas eles desapareceram de repente em algum lugar. Quero que você investigue sua habilidade de rastreamento. Petus tinha uma habilidade especializada de perseguir almas. Ele cheirou e voou para frente e para trás sobre o campo branco puro e nevado. Logo chegou a uma conclusão. Eles não foram arrastados para fora por ninguém. Eles simplesmente saíram por conta própria. Você está dizendo que eles simplesmente foram embora? Sim, mas parece ter havido outra existência com os elfos. No entanto, não reconheço quem é ou o que é. Naquele momento, Aleister surgiu na mente de Uyuki. Ele ponderou por um momento e então falou. Então descobrimos que a praga no reino da Lídia também foi causada por Aleister. Está certo. Na época do surto, eu estava entre os moradores de lá, Hong Yuri disse em concordância. Então Maria, que ficou em silêncio por um tempo, murmurou em voz baixa. Aspas reticências. Hipnose em grupo. Hipnose em grupo? Aleister consegue fazer isso? Sieg perguntou confuso. Claro. Não o despreze. Desde o estabelecimento do culto das bruxas, ele vem adquirindo todos os tipos de habilidades esotéricas, respondeu Helena. Até Ibn Ruzud concordou com a cabeça. Certamente, ele pode fazer esse tipo de bobagem sem pestanejar. Talvez isso também esteja relacionado ao livro do rei. Espera, ele não ofereceria os elfos como sacrifício, certo? Como a técnica de invocação escrita no livro do rei. Brynhild parecia preocupada. Então Peto sorriu e levantou o queixo em uma direção. Eles se mudaram para lá. Se eles estiverem realizando o ritual de invocação, você provavelmente os encontrará lá. Aspas reticências. Essa é a direção da capital do Principado de Croá. No momento, Uyuki sentiu que seus piores medos estavam se tornando realidade. Rainha Elfa Ofélia. Aleister desistiu do reino Enoa para vir aqui e sacrificá-la. Os outros membros do partido também expressaram surpresa, pois todos chegaram à mesma conclusão. Absolutamente, o sangue da Rainha Elfa tem valor maior como sacrifício. Alguém pode ser capaz de invocar algo mais forte do que o normal.
O Principado da Croácia não tem muitas tribos de dragões, e a proporção de pessoas élficas é esmagadoramente alta. Se a epidemia se espalhar desenfreadamente, não seria muito difícil para Aleister capturar a rainha elfa. Parecia que o plano mestre de Aleister havia sido revelado tardiamente. Ele ganhou tempo para executar seus planos jogando um de seus brinquedos, a Aliança do Rei Demônio, em Ulk. Ulk cerrou o punho ao pensar que estava sendo enganado novamente. Eu certamente me livrarei dele desta vez. Chega de conspirações do mal. Reticências. Por favor, acalme-se. Você não se lembra do que eu disse da última vez. Se você cair na provocação de Aleister e não conseguir controlar seus poderes demoníacos, no final, será você quem perderá, Helena disse enquanto olhava sem jeito para ele. Ibn Ruzud também estava ciente e cauteloso quanto à potencial explosão de Ulk, então ele declarou. Se você perder a paciência, podemos ser forçados a usar o Santo Graal. Você sabe como o mundo seria se tivéssemos que fazer isso, certo? Quando o poder de um demônio é combinado com o Santo Graal, o sistema é reiniciado. Essa iteração terminaria e tudo voltaria ao começo. Para Ederia Rodinos, que queria mudar o futuro em uma direção desejável, tal resultado não era desejável. Quando os irmãos o lembraram do pior final, o Ulk se acalmou. Reticências. Eu estarei atento. Eu também não quero repetir meus fracassos anteriores. Você deve ter visto memórias de uma vida anterior no mundo imaginário de Cruella. Se você quer protegê-la, certifique-se de que tudo esteja devidamente terminado desta vez. Helena falou com o Ulk de uma maneira extraordinariamente séria. Em vez de responder, o Ulk brandiu um chicote em seu cavalo. Tapa. Não ele. Seu cavalo correu pelo vasto campo nevado. O grupo de Ulk seguiu logo atrás. O Ulk abaixou sua postura em cima do cavalo a galope e caiu em pensamentos. Eu serei aquele que decidirá o futuro deste mundo. O destino de ter que desafiar um transcendente, o Criador, através de repetidas reencarnações. Se ele não conseguisse quebrar o elo de Moebius dessa vez, talvez nunca mais tivesse outra chance. Para superar os limites e alcançar um novo trono. Corrigindo um sistema absurdo. O alvo, que antes era ambíguo, agora estava claramente revelado, assim como a paisagem à sua frente. Se o destino me testar, eu também superarei isso. A determinação de Ulk se fortaleceu quando ele imaginou Leifina, que estava estudando culinária sem saber o que estava acontecendo, no Reino do Reno. O ser que o Ulk tinha que derrotar estava esperando por ele na esquina. Capítulo 220 Alice, a Rainha dos Espinhos, 2. Era uma passagem interna luxuosamente decorada dentro de um palácio real. Aleister estava caminhando com Alice, a Rainha dos Espinhos. Ele provavelmente já percebeu. Você quer dizer Azura? Sim, ele é alguém que pode mudar tudo neste mundo, Aleister disse com um sorriso significativo. Alice franziu as sobrancelhas como se demonstrasse sua desaprovação às palavras dele. Aleister, você está escondendo algo de mim. Não, você também não sente algo especial sobre ele. Podemos realmente nos livrar dele invocando os demônios antigos com o livro do rei. Claro, os demônios antigos eram anjos que foram contra o Criador há muito tempo. Para Azura, os demônios antigos serão oponentes difíceis de lidar. Alice estava sendo usada por Aleister. A razão pela qual ela foi enganada, ou se permitiu ser enganada, foi porque o poder do livro do rei era muito poderoso. O livro do rei não apenas invocava seres bidimensionais, mas também hipnotizava e controlava vários objetos ao seu redor. Então, quem você vai invocar? Existem muitos demônios antigos. Eu acho que Lúcifer estaria certo. No entanto, dependendo da situação, o demônio invocado pode mudar. De qualquer forma, tudo o que resta é coletar o sangue da rainha elfa. Alice levantou as unhas que eram afiadas como uma lâmina. Depois de ganhar a classe Rainha dos Espinhos, ela continuou a crescer e se desenvolver rapidamente. Quanto mais forte ela se tornava, a raça Kazakh ganhava maior oportunidade de evolução. Se essa rápida evolução continuasse, eles poderiam um dia se tornar mais próximos de seres transcendentes. Eles se tornariam uma raça diferente dos vampiros, que buscavam a imortalidade sem mudar sua aparência. Então, Alice pensou que o tempo estava do lado dela. A razão para invocar o antigo demônio oferecendo a rainha elfa como sacrifício também era para ganhar tempo para a evolução final. Para ela, Azura era a pessoa com quem ela precisava ter mais cuidado naquele momento. É melhor sacrificar a rainha elfa por último. Seu sangue divino trará o maior impacto. Reticências. Isso é incômodo.
Mesmo assim, já que tive que desistir do reino Enoa e vim até aqui, quero pelo menos ver a cara daquela vagabunda. O coração de Alice ficou completamente devastado depois que seu primeiro amor, Edward, foi assassinado. A razão pela qual ela se uniu ao rei demônio Gremory foi porque ela queria salvar Edward. No entanto, gradualmente, outros reis demônios também se juntaram a eles, eventualmente formando uma aliança. Mais tarde, quando ela estava sendo pressionada pelo Império Sagrado de Aperia, ela começou a tomar medidas drásticas e tomou decisões extremas. Aleister sorriu e confortou Alice. Assim que Azura for removido, vocês poderão reivindicar qualquer território a qualquer momento. O Império Sagrado de Aperia ainda está no caminho da queda agora. Na verdade, eu não me importo muito com o território. Eu só quero ter Edward de volta. Quando você se tornar um transcendente, você será capaz de encontrá-lo novamente. Então, agora, vamos focar no livro do rei. Aleister abriu a porta de bronze à sua frente com força. Surgiu então a capela, decorada com vitrais e afrescos. Aquela cadela que está pendurada na cruz do meio é a rainha elfa. Isso mesmo. O resto são apenas aperitivos para nosso deleite. Dentro da capela, os elfos estavam todos amarrados a vários tipos de instrumentos de tortura. Alice olhou para as garotas élficas e levantou sua unha em forma de lâmina no ar. Puuuk! O coração de um elfo foi perfurado por sua unha em forma de lâmina. Alice provou o coração élfico e fez uma expressão insatisfeita. Eu odeio ver todas essas coisas bonitas. Temos que matar todas elas. Haha, você está buscando uma estética verdadeiramente maravilhosa. Você é definitivamente uma pessoa escolhida por Lilith. No passado, Lilith ajudou Alice quando ela estava em apuros. Lilith ajudou apenas porque Alice estava linda e cheia de vingança. Alice tremeu ao se lembrar daquela cena fatídica. Eduardo. Eduardo. Parece que as memórias passadas ainda lhe trazem uma dor tremenda. Que tal aproveitar um pouco de matança e acalmar sua mente? Aspas reticências aspas. Alice passou os olhos pela capela. Enquanto seus olhos passavam por eles, os elfos que estavam amarrados aos instrumentos de tortura tremiam e tinham os rostos pálidos. Ofélia, que não conseguia mais ficar quieta, gritou para Alice. Não toque nessas crianças. Sua bruxa feia. Bruxa, você está dizendo isso porque ainda é jovem e bonita. Alice estreitou os olhos e se aproximou de Ofélia, que estava pendurada em uma cruz. Se alguém irritasse Alice no seu estado atual, ela certamente morreria. No entanto, Ofélia olhou para Alice com confiança e falou. Não são as bruxas que estão tentando sacrificar crianças inocentes para invocar os demônios. Eu não vou te perdoar, não importa o que aconteça. Você com certeza fala muito para alguém que está no incapacitado. Você sabe o quão obsceno você parece agora? Alice olhou para o corpo curvilíneo de Ofélia. Então, Aleister a deteve. A rainha elfa deve ser mantida viva até o ritual acabar. Por favor, não tire a vida dela. Não gosto da atitude dela. Ela está dizendo que sou inferior a ela. Alice franziu a testa e olhou para Ofélia. Depois, ela levantou sua unha em forma de lâmina e esfaqueou o abdômen de Ofélia. Puuuk! Kilroik! Ofélia gemeu de dor. Então os elfos ao redor dela, amarrados aos instrumentos de tortura, lamentaram em voz alta e gritaram seu nome. Rainha Ofélia! Rainha Ofélia! A rainha elfa era uma entidade religiosa em suas vidas. Enquanto o ambiente ficava barulhento, Alice sussurrou, contente, no ouvido de Ofélia. Acabei de injetar veneno mortal em seu corpo. É do mesmo jeito que seus elfos mataram meus filhos. Isso é horrível. Mas você vai morrer muito lentamente. Eu inflige você com o que eu tenho. Em outras palavras, você vai mudar como eu e eventualmente morrer. Alice riu quando achou que sua ideia era inteligente. Ofélia chorou silenciosamente ao ver Alice rindo loucamente. Eu só preciso aguentar mais um pouco. O rei Raine disse que viria logo após derrotar a aliança dos reis demônios. Então, ela disse que conseguiria ganhar tempo antes que ele chegasse, mas no final, ficou assim. À medida que a infecção epidêmica desconhecida se espalhava por seu povo, muitas pessoas sucumbiram à morte, e algumas se tornaram seres demoníacos que foram controlados por meios hipnóticos em massa. Mas agora é tarde demais. Uma vez que as infecções começassem, um indivíduo que não morresse inevitavelmente se transformaria na raça Kazakh. Claro, ela morreria ao mesmo tempo que Alice por causa do veneno que Alice havia injetado em seu corpo. Então, mesmo que alguém viesse e derrotasse esses dois agora, nada mudaria. Quando Ofélia chegou a essa conclusão e começou a desistir. Bip.
A porta de bronze se abriu violentamente, revelando um grupo de pessoas. O grupo de Ulk se infiltrou no Palácio Real para deter Aleister. Reina, que estava amarrada a um dispositivo de tortura, gritou alegremente seu nome. Ulk, você veio. Entretanto, a rainha elfa já estava morrendo. Quando a pele de Reina começou a escurecer novamente. Já faz um tempo, Aleister, afirmou Ulk. Ele convocou Versérios e avançou contra Aleister. Carregue. Uma cortina preta se abriu, bloqueando o avanço de Versérios. Aleister sorriu com uma expressão relaxada e calmamente declarou. Você realmente ficou confiante depois de evitar a primeira catástrofe. Dê-me o livro do rei. Ah, isso é difícil. É algo que foi conquistado com muito esforço. Aleister segurava o livro do rei em seus braços. Enquanto Aleister continuava a confrontar o Ulk, Alice convocou seus asseclas. Mate todos eles. Tudo será resolvido sem esses obstrutores. Grandes guerreiros cazaques caminharam em direção ao Ulk. Vendo isso, Sieg e Bailey correram e os confrontaram com suas espadas. Fatiar. Fatiar. Sangue escuro e em decomposição salpicava o chão de mármore branco. Quando as coisas não saíram como ela esperava, Alice se apresentou para lidar com os vassalos de Ulk. Vocês saiam do caminho. As asas espinhosas de Alice se abriram para os lados, criando um redemoinho vermelho feroz ao seu redor. Ao mesmo tempo, um raio sangrento caiu do ar. Sieg e Bailey recuaram por um momento e ergueram seus escudos de barreira. Você é Alice, a rainha dos espinhos? Não sei o que você comeu de errado para se tornar uma vadia tão tensa, mas você vai morrer aqui. Eu concordo. Muitas pessoas inocentes morreram por sua causa. Helena e Maria condenaram Alice e entoaram magia divina juntas. Depois disso, um novo círculo mágico branco se espalhou pelo chão de mármore sujo e cheio de sangue, criando uma barreira de isolamento fechada. Oh! Você acha que pode me prender com uma barreira dessas? Alice riu alto e tirou dezenas de esferas de mana escarlates de seu corpo. Depois, conforme as esferas escarlates se alongavam e se espalhavam em todas as direções, uma forte corrente fluiu através delas e quebrou a barreira de isolamento. Que quão forte você é! Não estava escrito no seu livro profético? Helena e Maria ficaram confusas e entoaram o feitiço sagrado mais uma vez. No entanto, Alice não estava planejando deixá-los sozinhos para fazer o que queriam. Não a segunda vez, seus idiotas. Uma esfera carmesim rapidamente se estendeu em direção às duas santas. Vendo isso, Ibn Ruzud e Rohan foram à frente para proteger Helena e Maria. Ela é muito mais forte do que pensávamos, não? Ibn Ruzud perguntou a Helena. Essa garota nojenta deve ter uma fraqueza. Helena respondeu com raiva. Eles tiveram que, de uma forma ou de outra, lidar com Alice sozinhos. Enquanto eles lutavam, o Ulk enfrentou Aleister. Você não acha que hoje será seu último dia? O Ulk perguntou casualmente. Não sei. Ainda há vários estágios que aguardam minha presença, Aleister respondeu igualmente vagarosamente. Quando Aleister levantou seu cajado, um vento negro como uma lâmina soprou de todos os lados e avançou em direção ao Ulk. Saatiu. Para evitar o ataque, Ulk colocou Versérios no chão e criou um vórtice negro ao redor dele. Vai ó. O vento em forma de lâmina negra perdeu sua forma e foi extinto pelo vórtice negro. Quando uma breve brecha surgiu, Ulk trouxe Lemegeton e convocou todos os reis demônios que ele havia selado lá dentro. Depois, um intenso bombardeio foi direcionado a Aleister. Quang. Aleister espalhou uma barreira defensiva ao redor dele com uma expressão divertida. Você realmente acha que pode me matar aqui? Ainda é impossível para você. Bem, não saberei até tentar. O Ulk sacou o Absorber Trigger e iniciou o Black Demolition. Xixi. Uma corrente negra girava violentamente dentro da barreira em forma de esfera. No entanto, Aleister estendeu a mão como se tivesse que lidar com algo insignificante. Você esqueceu que eu criei esse artefato? Todo mundo sabe, o Ulk respondeu enquanto retirava o Graal profano de Lilith. Aleister, vendo o Graal, deu alguns passos para trás. Isso é. É um artefato que Lilith criou para quebrar o sistema. Posso usar isso para neutralizar suas habilidades extravagantes. Aleister fazia parte do culto de Lilith. Quando o Ulk terminou de falar. Suatiu. O Graal profano de Lilith sugou a energia demoníaca de Ulk e criou uma esfera escura em volta em um vórtice espiral. Capítulo 221 Alice, a Rainha dos Espinhos, 3. Eventualmente, a esfera escura se expandiu e tocou a barreira defensiva de Aleister.
Quagigigi. A corrente negra dentro da esfera foi amplificada, e uma rachadura apareceu no escudo de Aleister. Parece que você pensou muito nisso, Aleister assentiu enquanto elogiava o Wilk. No entanto, essa reviravolta durou apenas um momento. Ele se transformou em uma sombra e facilmente saiu da esfera negra de Wilk. Qual é sua identidade? O Wilk perguntou. Como eu disse antes, não sou nada mais nada menos que a sombra de Lilith, disse Aleister com um sorriso relaxado. Desta vez, o Wilk tentou restringir Aleister usando o espaço absoluto de Azura. Se você for apenas uma sombra, certamente poderá ser morto. É mesmo. Sombras não morrem. Elas simplesmente desaparecem, Aleister gritou. Ele então procedeu para evitar os ataques dos reis demônios. Enquanto isso, ele convocou os membros do culto das bruxas para conduzir um ritual para invocar o demônio antigo, Lúcifer. Puuk! Puuk! Os elfos que estavam amarrados aos instrumentos de tortura foram sacrificados um por um pelas bruxas. O que você faria invocando um demônio antigo? O Wilk perguntou. Para lhe dar provações. Só isso, eu já lhe disse antes. O advento do demônio e a purificação do mundo. Essas foram as duas frases-chave que Aleister repetiu em relação à sua filosofia e crenças. O Wilk franziu a testa e se perguntou como poderia detê-lo. Como Helena disse, nunca devo deixar minhas emoções tomarem conta de mim. Esse era o fim que Aleister queria. Isso porque Aleister acreditava que seria suficiente se o Wilk se transformasse em um demônio e trouxesse o caos ao mundo. Portanto, o Wilk teve que encontrar uma resposta realista, mas mantendo a calma. Ele disse que era a sombra de Lilith. A sombra não era uma realidade, mas uma ilusão da realidade. Em outras palavras, o Aleister que o confrontou não passava de uma miragem. Se sim, encontrar a essência foi a chave para resolver esse problema. Isso significa que o corpo desse cara não está aqui. Para ser preciso, ele não existia nesta dimensão. O Wilk relembrou a cena em que Paimon se escondeu nas fendas do abismo enquanto atacava durante a batalha no reino Enoa. Aleister provavelmente estava utilizando o mesmo conceito. Ao tomar sua decisão, o Wilk expandiu seus sentidos e tentou sentir a existência física e essencial de Aleister. Aí está. Talvez por ter usado o espaço absoluto de Azura, ele conseguiu distinguir vagamente a essência de Aleister. A localização de sua essência estava muito acima do local onde a sombra de Aleister estava localizada. O Wilk balançou Versérios e enviou um aceno escuro como breu em direção ao local estimado. CHWAA. A dimensão se dividiu e uma sombra negra caiu e desapareceu. Ao mesmo tempo, a sombra de Aleister cuspiu sangue preto de sua boca. Kelk. Finalmente, ele conseguiu infligir dano a ele. O Wilk não parou por aí e rapidamente diminuiu a distância em direção à localização da essência. Pule. O Wilk tocou no livro do rei. Naquele momento, Aleister, que estava parado, levantou a cabeça e abriu a boca. Excelente. Mas ainda não é o suficiente. A sombra de Aleister de repente se transformou em várias lanças escuras e penetrou o corpo de Wilk. Puuk! Puuk! Aconteceu tão perto e tão rápido que ele não teve como evitar o ataque. No entanto, o Wilk não largou o livro do rei. O que não é suficiente. É você. O Wilk cerrou os dentes e balançou Versérios. Então, mais uma vez, a dimensão se dividiu, e a sombra negra se agitou e desapareceu. Queijo. As lanças escuras que perfuraram o Wilk desapareceram e Aleister apareceu, vomitando sangue. Aleister também sofreu danos consideráveis. A sombra negra escondida atrás da dimensão correspondia ao seu ser físico, à sua essência. Era verdade que você era uma sombra. Aspas reticências. Admito, você está definitivamente mais forte e sábio do que antes. Isso me deixa muito feliz. Aleister sorriu e estendeu a mão no ar. Então, a sombra negra apareceu e absorveu a sombra remota na palma de suas mãos. A aparência de Aleister desapareceu. Você está fugindo de novo. Estou apenas esperando o próximo estágio. Somos todos marionetes que nos movemos de acordo com um fio invisível. Se o palco não estiver pronto, não podemos dançar juntos. Besteira. O Wilk levantou Versérios e perseguiu o local onde sentiu a presença de Aleister pela última vez. Entretanto, a essência de Aleister havia desaparecido completamente além da dimensão. Pelo menos consegui colocar as mãos no livro do rei. Ele não tinha certeza se o objeto foi entregue deliberadamente ou se ele o obteve por meio de uma estratégia astuta.
De qualquer forma, com o livro do rei, ele agora poderia impedir que os demônios antigos fossem invocados no mundo, interrompendo o processo ritual. Após liberar o espaço absoluto de Azura, Ulk despachou as bruxas que estavam decapitando os elfos. Fatiar. Fatiar. Os corpos das bruxas estavam espalhados pelo chão como marionetes cujas cordas foram cortadas. Depois de se livrar de todas as bruxas, Ulk libertou Ofélia e Reina. Eu já estou acabado, rei do reino. Salve as outras crianças. Ofélia apontou para seu abdômen, que estava sofrendo mutação. A mutação significava que ela estava morrendo gradualmente. No entanto, Reina balançou a cabeça enquanto chorava. Não, Ofélia, você pode viver. Reina está certa. Você ainda tem uma chance. Ao passar pelo túmulo de Evnia, Ulk obteve o poder da ressuscitação. Reina arregalou os olhos enquanto ele restaurava Ofélia. Oh, como esse tipo de magia é possível! Por enquanto, cubram seus corpos. Os dois elfos estavam nus. Enquanto as meninas coravam e se cobriam com as duas mãos, Ulk caminhou em direção a Alice. Porra, vocês aguentam como baratas. Ela ainda estava brigando com os membros do seu partido. No entanto, com a introdução de Ulk, o palco gradualmente terminou. CHWAA. Versérios expeliu chamas negras e rasgou a asa esquerda de Alice. Enfurecida com isso, Alice tentou contra-atacar, mas Sieg e Bailey se posicionaram na lateral e restringiram seus movimentos. Então. CHWAA. Brynhild balançou sua lança de Valkyria e rasgou a asa direita de Alice. Vai embora. Eu não quero morrer. Como se sentisse uma sensação de crise, Alice balançou sua espada desesperadamente. Ao mesmo tempo, um raio vermelho cai do céu repetidamente. Quang. Ela tentou se separar de seus inimigos com magia de relâmpago. No entanto, Ulk absorveu a magia do relâmpago com o noturno da lua crescente. Acabou agora, Alice. Ulk agarrou o pescoço de Alice com uma voz fria. Ele então começou a esmagar o pescoço dela com um aperto forte o suficiente para pulverizar pedras e transformá-las em pó. Rachadura. Não importa se ela era a rainha dos espinhos, suas vértebras estavam quebradas, então ela não conseguia se mover. Alice soluçou enquanto desabava sem vida no chão. Puuk. Versérios soprou chamas negras e perfurou seu coração. Queijo. Alice vomitou sangue preto e logo parou de respirar. Juan suspirou ao ver a cena. Ufa! Finalmente, aquela vadia espinhosa está finalmente morta. Continue vigilante. Não baixe a guarda. Ulk balançou a cabeça e apontou para o corpo caído de Alice. Então, seu coração oco começou a se regenerar com energia vermelha. Assustada, Maria perguntou ao Ulk enquanto cobria a boca. Ela não morre mesmo se você perfurar seu coração. Então como você a mata? Bem, vou ter que pensar em algo. Alice não poderia ser tão dominadora novamente como antes, contanto que ele a impedisse de regenerar completamente seu corpo. Ulk mergulhou Versérios em seu coração e falou. Se possível, Alice será enviada para Aris para ser usada como material de pesquisa. Será de grande ajuda para nutrir quimeras e mortos-vivos no futuro. Isso é nojento. Experimentar com seres vivos desse jeito, Helena disse enquanto franzia a testa e olhava para o corpo sem vida de Alice. Brynhild também reclamou. Não seria melhor queimar um ser tão desconfortável? Não sabemos quando ou como ela pode ressuscitar novamente. Vocês não estão falando de mim, certo? Acabei de chegar. Que surpresa, Hongyuri, que tinha acabado de entrar na entrada, disse enquanto olhava para os membros do grupo alegremente. Ela cuidou do casaque para que o grupo pudesse entrar no palácio. Ulk balançou a cabeça em nome de seu partido. Não se preocupe. Você ainda não ficou tão louco assim, então não precisamos fazer isso com você agora. Hongyuri virou a cabeça com uma carranca. Quando a batalha foi encerrada, Ulk e seu grupo tiveram uma conversa com Ofélia depois de libertar todos os elfos do palácio. Muito obrigado por me salvar antes, rei do reino. Como poderei retribuir esta graça? Como eu disse antes, vou levar Reina e Allen. Claro, eu gostaria de manter um relacionamento amigável com você e o povo élfico no futuro. Por que você está me levando? Allen é humano, então eu posso entender, Reina gritou de susto e deu alguns passos para trás. No entanto, Ofélia assentiu em sinal de consentimento. Não importa. Já que você favorece essa criança, você a terá. O mesmo vale para Allen. Ofélia. Reina não conseguiu mais refutar e abaixou a cabeça.
Helena, ao ver a aparência derrotada de Reina, pareceu descontente. Reina parece querer comer maçãs confortavelmente na floresta. Claro, ela também come geleia de limão bem. Reticências. Você está preocupada que seus lanches sejam roubados, Helena? Wilke perguntou enquanto olhava para Helena com uma expressão estupefata. Então Ofélia, que estava ouvindo a conversa, caiu na gargalhada. Oh, o que diabos é Lemangele? Estamos lutando um com o outro por isso. Você nunca teve uma, Ofélia. Eu nunca pensei em lanches em primeiro lugar, rei de Raine. Por muito tempo, nossos elfos viverão das coisas que crescem nas florestas e campos. Ofélia repetiu o que Reina havia dito muito tempo atrás. Wilke tirou um recipiente de geleia de limão de sua bolsa. Você não disse que só tinha um container sobrando. Se eu dissesse que tenho mais, você não pararia de me pedir, bruxa da aniquilação. Wilke empurrou Helena para fora do caminho e colocou uma gelatina de limão na mão de Ofélia. Ofélia pensou um pouco, concordou com a farsa cômica e colocou a geleia de limão na boca. Reticências. O sabor é muito bom, não? Reticências. Eu vivi tanto tempo sem saber que havia tal comida. Como uma rainha elfa, sinto uma tristeza tão profunda. Ofélia derramou lágrimas como se estivesse emocionada. Reina ficou vermelha de vergonha quando viu isso e gritou. Por quê? Por que você está chorando, Ofélia? Você foi uma boa menina por suportar esses tempos difíceis, Reina. Este mundo me deu todos os tipos de dor e tristeza, mas também trouxe alegria, como esta geleia de limão. Ofélia continuou concentrada e elogiando a geleia de limão. Reina, que havia perdido as palavras, virou a cabeça para Wilke. Você precisava assumir a responsabilidade. Ofélia ficou estranha. Se não for o suficiente, enviarei um mensageiro e lhe enviarei mais depois, Ofélia. Com um recipiente de geleia de limão, Wilke conquistou completamente o coração de Ofélia.